Política em Off começando agora para repercutir pesquisas, tá? Saiu agora a Datafolha com muito número interessante para a gente repercutir, debater. E a gente quer também falar com você sobre percepções, né? Para além dos números. As pesquisas trazem percentuais que a gente tende a tomar como norte do que vai acontecer, mas pesquisa eleitoral vai muito além, vai muito mais a fundo. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, vai falar sobre as percepções que os brasileiros têm sobre os candidatos à presidência da República, pelo menos os principais, né, nesse ano. E comigo está o também jornalista, o também marqueteiro Jefferson Rodrigues, direto de Juiz de Fora. Jefferson, deu uma embolada geral aí essa pesquisa agora do Datafolha, né, em relação principalmente ao segundo turno. Como é que está aí esse cenário? Pois é, Israel, a gente tem, eu acho que, acredito, se eu não estou enganado, a primeira pesquisa que ela traz empate técnico entre Zema e Lula, entre Caiado e Lula. A gente já tinha visto lá atrás simulações em que daria um empate com a Michelle Bolsonaro, Isso. o Tarcísio ali quase, mas Zema e Caiado ainda existia uma diferença que parece que ela desapareceu. A gente começa a ter candidaturas, ou pelo menos nomes nas pré-candidaturas mais definidos. Então, uma parcela ali da população que minimamente acompanha, né, essa questão eleitoral, essa parcela da população já está respondendo melhor a essa lista, e quando essa lista chega em dois nomes, parece que a gente vê que o Lula chegou num teto. O Lula está num teto, a gente já vê claramente um teto, e os demais adversários, né, eles ainda têm margem de crescimento. Eles estão encostando nele, eles estão empatando, o Flávio aparece numericamente à frente. Você colocou, é um retrato desse momento em que a pesquisa está sendo feita. Mas a gente pode enxergar pelo menos ali como uma bússolazinha, uma bússola não tão precisa ainda, mas uma bússola do quê? De que a reeleição se torna cada vez mais uma tarefa difícil e de que os eleitores estão olhando para os outros adversários com olhos minimamente, ok, pode ser que eu vote. Exatamente. Deixa eu colocar na tela, então, para a gente dar uma olhada nessa confusão que se formou no segundo turno. E aí a gente pode falar mais a respeito disso. Então, a pesquisa Datafolha, né, ela simulou 3 cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula, né, o atual presidente. O primeiro delas é o que a gente já está meio que acostumado, né, Flávio Bolsonaro contra Lula. A gente tem aí o Flávio Bolsonaro com 46%, um ponto percentual à frente do Lula, né, que está com 45%. Nenhum branco ou nulo, 8%, até achei baixíssimo esse número de nenhum branco ou nulo, e não sabe, 1% também muito baixo. Então a gente tem meio que um cenário cristalizado em relação a essa sensação de empate, né, que é um empate técnico aí, por conta da margem de erro, e que tem pouco a ser acrescido para um candidato ou outro. Lembrando que há uma rejeição grande dos dois também, 48% para Lula, 46% para Flávio Bolsonaro em relação à rejeição. Então, para mim, é um cenário meio que definido, né? Se nada de novo acontecer daqui para as eleições, o cenário, não estou dizendo que é o de vitória do Flávio, me entendam. Não, mas... É o cenário de empate técnico, ou seja, a eleição vai ser definida nos detalhes. Exatamente. A gente vai ter aí uma repetição, talvez mais acirrada ainda do que foi em 2022, com a vitória acontecendo por um percentual
mínimo ali de diferença. É o que se desenha, exatamente isso que se desenha. E aí a gente vai para as novidades, né, desse levantamento. A gente tem aqui uma disputa Lula contra Ronaldo Caiado. E aí dentro da margem de erro também, há também esse empate técnico. Lula com 45%, Ronaldo Caiado com 42%. Aí a gente tem um quantitativo maior de nenhum branco ou nulo, 11%, e um quantitativo também um pouco maior de não sabe. Ou seja, há um caminho aí que os candidatos podem percorrer para tentar esse percentual mínimo, mas que pode fazer a diferença aí no final. Eu que posso é que você enxerga desse cenário? Fazer uma relação aqui que pode não ter nada a ver, mas eu vou fazer assim mesmo, que é o percentual do indeciso aí também pode casar mais ou menos com o fato de Ronaldo Caiado ainda ser muito desconhecido. Sim, sim. Caiado, que é o candidato do PSD de Dado, que lançou sua pré-candidatura em 2025, ainda pela União Brasil, uma pré-candidatura que não decolou, ele precisou mudar de partido para poder se concretizar como pré-candidato à presidência da República. Então, também tem tem muito chão a percorrer o Caiado para se tornar conhecido, principalmente no Nordeste e Norte do Brasil, e aí tentar mudar esses números. Então, esse cenário hoje é diferente do primeiro. A gente não consegue analisar como cristalizado. É volátil. É um cenário ótimo para o Caiado. Exato. Muito bom para o Caiado e muito volátil que ele tem muito chão para crescer aí, caso faça um trabalho bem feito de pré-campanha, né, ao longo dos próximos meses. Né? Também a gente tem que pontuar isso. Nenhuma mudança vai acontecer do nada. Ele vai ter que trabalhar muito, rodar muito o Brasil e se aproximar de eleitorados por onde ele pode estar crescendo. Então a gente segue para o terceiro cenário, também novidade, tá? Muito parecido com o anterior, aliás, igual, né? 45%, igual ao cenário anterior. 45% para o Lula, Lula versus Romeu Zema, né? Romeu Zema, 42%, nenhum branco ou nulo, 11%, não sabe, 2%. Veja, antes da gente entrar na questão Zema, Lula aparece com 45% em todos os cenários. Nos 3 cenários. O teto dele. Rapaz, isso é tão preocupante para o PT. Ele bateu no teto, mas assim, ele bateu no teto, tá aqui o teto, ele chegou e fez isso aqui, não tem mais o que ele empurrar. É 45, tá fechado. Complicado, viu? Complicado. Mas voltando ao que tá na tela aí, o Zema aí aparecendo como alguém também competitivo no segundo turno. Né? Também um ótimo cenário para o Zema. Também com muito espaço para crescer, muito chão a percorrer aí. Se fizer um bom trabalho aí de exposição do seu nome, de exposição das suas ideias, de convencimento, principalmente norte e nordeste do país, que é onde esses candidatos podem estar, os candidatos de direita, né, podem crescer norte e nordeste do país. Então, embora, Israel, só um ponto, o norte do Brasil, ele já vem votando nas últimas 2 eleições, em sua maioria, à direita. Verdade, com exceção, verdade. Se não me engano, do Pará. Mas verdade. De cabeça eu sei que Rondônia, Roraima já tem. Amazonas. Mas eles são candidatos desconhecidos. Isso. No Amazonas eu tive lá em 2024, né, fazendo campanha do prefeito Davi Almeida, a reeleição, e o Manaus é uma cidade totalmente conservadora. Então é muito diferente aqui, por exemplo, do Recife. Sim. Né? Muito diferente aqui do Nordeste. Eu acho que o Lula ele ainda mantém um reduto muito forte eleitoral, nesse momento concentrado no Nordeste. No Nordeste, exatamente. E assim mesmo perdendo espaços. Sim. Históricos, né? Espaços Exatamente. históricos que ele vem perdendo.
A questão do norte é realmente a questão do recall, né? Do conhecimento Perfeito. aí das pessoas em relação a quem é Romeu Zema, quem é Ronaldo Caiado. As pessoas ainda não entendem quem são essas pessoas, quem são esses pré-candidatos. A partir do momento que entenderem, vão poder fazer seus julgamentos e suas escolhas. O fato, Jefferson, é que é um cenário que hoje é muito preocupante para Lula e para o PT e de potencial crescimento para a direita. Flávio ali também está perto do seu teto, né? Flávio também está... embora no primeiro turno esteja muito à frente dos demais candidatos da direita. Então, por isso que se imagina hoje mais facilmente um segundo turno entre Lula e Flávio, né? Mas, na suposição de Ronaldo Caiado ou Romeu Zema ganharem espaço, a gente vê que não há nenhum cenário muito favorável ou minimamente favorável para o Lula. Todos são muito preocupantes para o Lula nesse momento. Exatamente, eu acho que você resumiu. O que o Datafolha entrega para a gente nessa pesquisa é que o PT tem o seu teto em torno de 45%, e os demais candidatos, eles ainda estão, mesmo o Flávio estando ali, a gente já falou do Flávio, mas os demais candidatos, eles ainda têm uma mínima margem para buscar espaço, para buscar eleitor. Metodologias diferentes, estilos diferentes, a gente não pode fazer esse tipo de comparação, mas eu vou só colocar aqui que nós já discutimos a pesquisa do Meio Ideia, que trouxe ali 51% de quem respondeu aquela pesquisa admitiu que poderia mudar de candidato, sendo que a minoria que dizia que poderia mudar era justamente dos eleitores do Lula, ou seja, é só para fazer a comparação de que ele tem um percentual já muito cristalizado e a gente vai enxergando que a margem de crescimento dele, se é que ela existe, ela está na casa do 0,00 não sei o que por cento, né? Então, é o maior desafio. Mas vamos para além dos números, que a gente tem aí números, nós já falamos, pesquisas de intenção de voto, elas trazem retratos de momentos, a gente pode ter mudança, daqui a 3 meses os números trazerem outro movimento, né, os impactos aí, mas a gente tem a pesquisa qualitativa, a gente tem grupos que escutam eleitores ali e que elas trazem percepções que dão muito mais indicativos do que números, né? E aí tem uma série de vídeos, bate-papos ali entre o Felipe Nunes, da Quest, e a Natuza Neri, e esse recorte que a gente vai trazer aí fala um pouquinho da percepção das pessoas sobre como é que elas enxergam, encaram, entendem cada um desses presidenciáveis aí. Vamos lá, então, assistir esse recorte. Então, o vídeo traz, né, Jefferson, a percepção do eleitor sobre Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema e Renan Santos. Vamos assistir. O que a gente tem sobre Lula? Ele é alguém que, para esses independentes, é ainda sinônimo de confiança, é alguém que você confia na palavra, naquilo que diz, mas que tem e sofre um processo de desgaste. Tem um certo cansaço em relação às mesmas fórmulas aplicadas no passado. No caso do Flávio é o inverso, tem uma desconfiança enorme de não saber quem é essa pessoa, de confundir ele com os irmãos dele, é muito interessante. Tem muita gente nos grupos, né, que falam, não, é aquele menino dos Estados Unidos que tá falando... Ou seja, tem uma confusão ainda em relação a quem é propriamente essa figura, né? Tem o nome Bolsonaro, mas não sabe quem é. E essa desconfiança para quem o conhece dos independentes, desperta uma dúvida muito crucial sobre ele, que é qual a relação que o Flávio tem, no caso do Rio de Janeiro, com o crime organizado, ou com facções. Tem uma coisa ali de... Será que tem alguma coisa errada no caso do Rio? Surge essa desconfiança, mas ninguém consegue elaborar muito bem essa história.
No caso de Caiado, o que fica forte quando a gente apresenta o nome, eu já ouvi falar, já foi candidato no passado, me lembro dele e tal. Os mais velhos, os jovens não sabem, não Porque têm ele foi ideia. candidato, para quem não sabe, em 1989. Exato, lá na primeira, né? Os jovens não conseguem reconhecer, mas quando a gente apresenta o perfil, o que surge dele será que esse é um candidato radical ou um candidato moderado? O Zema é visto nas salas, quando a gente mostra a história dele, é curioso, ele é visto como um outsider, cara mais distante da política e tal, e aí ele tem um traço assim, nos grupos mais do Sudeste, no Nordeste ele é muito desconhecido, no Sul muito desconhecido, mas no Sudeste, e é engraçado, São Paulo ele tem ali algum conhecimento, Minas obviamente tem mais, ele é visto como um certo outsider que deu certo, ele é um outsider, mas não é muito radical, é diferente do Renan Santos, que quando a gente apresenta, é curiosíssimo, ele parece, Natuza, nos grupos, muito mais jovem do que na verdade é. As pessoas falam dele como se ele fosse um garoto, assim, não, hoje ele tem 42 anos, se não me engano, aliás, uma idade próxima da do Flávio, mas ele parece muito mais jovem na atitude, então isso atrai os jovens, de alguma maneira, a escutar o que ele está dizendo, mas o público adulto e mais velho rejeita rapidamente. Colocando aí só para um ponto, essa é uma percepção de eleitores independentes, ou seja, daquela parcela da população de centro, moderado, que não tem nenhuma preferência definida e que a gente costuma dizer é a parcela que define. Num cenário de polarização muito apertada, esse grupo é o grupo que, para onde ele vai, ele consegue resolver a vitória. Para encerrar só meu ponto, é o grupo, esses independentes aí, é o grupo que em 2022 virou para o lado de cá e garantiu a vitória do Lula, aquela margem apertada. Para onde esse grupo vai esse ano? E é para onde eles vão definir novamente, né? Tudo indica que é o grupo que vai definir novamente a eleição. E é muito, muito interessante a gente ver algumas nuances aí dessa pesquisa em relação ao próprio Flávio, né? Ainda há muito realmente essa falta de entendimento de qual filho do Bolsonaro é o Flávio, né? Qual a história política do Flávio. Quem é esse cara, né? Exato, é o que está nos Estados Unidos, como o Felipe falou. Israel, colocar um negócio para ti aí, para te ouvir, mas a gente está falando desses números, aí vamos voltar para números de pesquisa e tudo, mas o Flávio ainda não passou por um processo de desconstrução dos adversários, de análise, de levantar dúvidas, aquilo que a gente está acostumado na comunicação política. Sim. A gente pode dizer, em certo aspecto, que o Flávio também está tranquilo. Sim, tá tranquilo na dele fazendo. Como é que vai ser quando começar, quando o Caiado, imagino, com a campanha de Lula, quando começar também a fazer a desconstrução, a tentativa de desconstrução, né? Isso. Eu acredito, sabe, Jefferson, que é justamente aí que vai pegar para esse grupo dos indecisos, esse grupo que está no mais ao centro, porque os problemas do Flávio e da própria família Bolsonaro, vai falar de rachadinha, vai falar a questão dos irmãos, a questão a questão de terem atentado contra a democracia, enfim. Isso, para quem é eleitor do Flávio bolsonarista, não faz mais sentido. Então, assim, eles não vão desistir de votar no Flávio por conta disso. É uma coisa que eles escutam já há vários anos. Exato. Né? E não mudaram. O eleitor bolsonarista vai votar no Flávio e ponto. Esse não muda. Agora, o de centro, esse sim pode ser balançado, né? O indeciso ele pode ser balançado por essas coisas. Mas eu acho que vai ser assim... Essa eleição a gente vai ter uma guerra de narrativas, como sempre tem, mas vai ser mais atenuada. Porque tem muita munição para todos os lados. Sim. Todo mundo tem munição contra o outro. A gente não tem santos, né? Não tem. E munições pesadas, sabe? Então,
minha visão hoje, tá, Jefferson, uma opinião baseada no achismo, é de que também vai ser algo muito, que vai ficar muito no campo do empate técnico, como a gente tá vendo aí. Porque vai ser tanta denúncia, tanto vídeo trazendo aí causos do passado, coisas que aconteceram recentemente ou num passado mais distante, que a gente vai ter nesse campo da narrativa também um empate técnico. E aí a gente vai ter que enxergar as campanhas, na verdade, se quiserem até me contratar aí para contratar nós dois aqui, a dupla, então, Jefferson e Israel, estamos à disposição aí para fazer campanhas presidenciais, inclusive, e porque a gente vai ter que encontrar um ponto aí que possa ser o fel da balança. Talvez a narrativa de ataques de munições não seja pela quantidade de munição que existe aí em ambos os lados, em todos os lados. Então realmente vamos ter uma eleição boa para a gente analisar, a gente enquanto jornalistas, consultores de marketing político, e muito difícil para o eleitor, sabe? Esse eleitor de centro, esse eleitor de indeciso vai ter muita dificuldade de encontrar o nome que ele vai aí apostar os próximos anos do nosso país por conta de ter muita munição. Se você parar para pensar a quantidade de denúncias, escândalos que aconteceram relacionados aí ao governo federal, relacionados aí à família Bolsonaro, cara, é muita coisa. É muita coisa. E a gente não sabe colocar o que é mais grave de denúncias, né? Então, o eleitor vai ter uma questão, mas a gente falando sobre uma campanha de narrativas, de denúncias, e aí eu tô divagando um pouquinho, mas só para dizer que será que veremos em algum momento que seja, nem que seja um pedacinho, campanhas com projeto de país, com propostas, ou as campanhas vão se ater a critica de cá, critica de lá, bate aqui, não sei o quê, enfim, escândalo, e proposta que é bom, a gente vai ter que... Pode ser o grande ponto baixo dessa eleição, a falta aí de projetos para o Brasil, né? A escolha do candidato vai se dar, sei lá, no menos pior, com menos escândalos, enfim, ao invés de ser naquele que tem um projeto que mais me agrada, não sei. São pontos, acho que até dá um debate interessante posteriormente, a gente falar sobre uma ausência de proposta na discussão, né, de projetos presidenciais. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter uma eleição que vai ser muito decidida no que a gente trabalha muito no marketing político, que é a mobilização, sabe? É o convencimento, seja do candidato diretamente com a pessoa, seja de outras pessoas convencendo pessoas a votarem naquele candidato. Como cada partido vai conseguir mobilizar essa sua base, essa sua militância, para gerar convencimento nas outras pessoas. E uma militância que gere convencimento. A gente tem visto hoje, pelo menos no ambiente das redes sociais, tudo bem, a rede social não é parâmetro, mas a gente tem visto uma militância que trabalha na base da briga também. Ou você vota no meu ou você está errado. Então, acho que não funciona, não é esse o caminho também. Exato. Tá difícil apontar o que é que vai definir essa eleição. O que a gente sabe é que tá tudo muito embolado. Os cenários de pesquisa estão emboladas. A gente, quando para analisar o que é que pode dar certo na eleição, é um cenário nebuloso ainda, que demanda muita pesquisa quantitativa e qualitativa, como a gente viu aí do Felipe Nunes, para entender essas nuances, né? Você vê o Renan Santos do Missão. Renan Santos, ele é visto como um garotão, né? Como um menino adolescente, né? E tendo a mesma idade ali do Flávio, pelo comportamento e tal. Então, tudo isso faz parte, né, da construção aí do voto.
Quem pode, até, Jefferson, a gente pode estar trazendo aqui é o Fábio Gomes, que ele trata nos livros dele, né, um deles, esse aqui, Reputação em 2 Estágios, que fala sobre justamente a construção social de padrões e de julgamentos, né? Como é que o candidato ele vai conseguir fazer essa construção nesse momento de ataques, nesse momento em que muita gente está cansada de política, mas que precisa escolher alguém para votar, né? Então fazer essa construção, né, construir esses julgamentos na cabeça do outro, isso é algo que realmente vai demandar aí muita análise, muito trabalho aí das equipes estratégicas. Vamos aguardar aí para ver se desenrolar, mas o mês de abril, primeira quinzena de abril, ela veio para embolar muita coisa para a gente. Tudo bem embolado, bem embolado. E aí, pessoal, já deixa aí teu comentário, tá? O que é que você acha desses cenários? Tá tudo muito empatado. Quem, então, seria, na sua opinião, o candidato mais forte? Não tô perguntando em quem você vai votar, não, tá? Qual é o candidato hoje mais forte à eleição de outubro? A gente tem aí o Lula, o Flávio, o Caiado, o Romeu Zema, temos o Renan Santos. Qual deles hoje apresenta mais força para vencer uma eleição? Deixa aqui nos comentários que a gente quer ler a tua opinião, tá bom? E não esquece, tá, de deixar o teu like, de assinar esse canal, né, se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque aí você, além de estar ajudando o nosso trabalho, você vai receber sempre uma notificação quando a gente postar um vídeo novo. Aí você já entra aqui para participar mais uma vez. A gente agradece muito, tá? Jefferson, Valeu. Muito obrigado e vamos lá, a qualquer momento a gente volta com mais um Política em Off. Até mais. Até a próxima aí.